Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja aí abençoando a todos os meus amados irmãos, amigos, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Eu quero orar contigo nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Eu louvo, eu engrandeço, eu magnifico ao teu nome. Eu digo ao Senhor, ó Deus de Israel, que o Senhor é lindo e que as tuas maravilhas, Pai, têm nos alcançado. Teu grande amor, teu grande poder tem sido, Senhor Deus, uma dádiva na nossa vida. E esse dia, Senhor Deus, que o Senhor nos concede, é um dia maravilhoso. Muito obrigado, ó Deus. Nós te amamos. Nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. O Senhor é o nosso conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. O Senhor é tudo para nós. Então, muito obrigado, ó Deus, pela tua existência, muito obrigado, ó Deus, pela tua proteção, pelo teu carinho, pelo teu amor. Muito obrigado por ter nos resgatado. Muito obrigado, ó Deus, por continuar, Senhor Deus, orando por nós através do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Muito obrigado, ó Deus, por estar, Senhor Deus, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo a cada dia, Senhor Deus, pelo teu Espírito, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por estar falando, Senhor Deus, aos nossos ouvidos a cada dia. Deus de Israel, o Senhor tem, Senhor Deus, sido fantástico e nós só temos a agradecer a Ti. Nesse momento, nós colocamos, ó Pai, os nossos passos nas Tuas mãos, ó Pai, quando iremos sair de casa, Pai, e não sabemos, ó Pai, o que há de suceder, mas todo o nosso futuro está nas Tuas mãos. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor coloque os Teus anjos acampados ao nosso redor, ó Pai, nos protegendo, guardando, livrando do mal, pois o desejo do nosso coração, Senhor Deus, é ter longevidade, vida, saúde, paz, amor, alegria, prosperidade. Então nos ajuda, Pai, nos fortaleça, que venhamos crescer na Tua graça, Senhor Deus, no Teu conhecimento. Faça, Senhor Deus, fluir, Senhor Deus, da Tua presença santa. Coloque, Pai, as Tuas mãos potentes sobre nós, a couraça da justiça, ó Pai. Ah, Deus de Israel, roupas novas, ó Pai, cada dia, o capacete da salvação, a espada, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do Espírito, ó Pai. Oh, Deus de Israel, também, Senhor Deus, calçados, Senhor Deus, os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Assim, ó Deus, que a cada dia, Senhor Deus, essa aliança através do Cordeiro Santo de Israel esteja, Senhor Deus, conosco. Oh, Pai amado, Pai querido, olha, Senhor Deus, com teu olhar de misericórdia. Deus esteja abençoando, Senhor Deus, a Graziela, Senhor Deus, com mais um dia de vida, Senhor Deus, dê a ela, Senhor Deus, dias melhores, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, há de fazer, Senhor Deus, infinitamente mais sobre a vida da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos, irmãs. Deus esteja fortalecendo, que seja um tempo de bênção, um tempo de nós estarmos aí juntinho com o Senhor, que Ele seja aí nosso alimento, que Ele seja a bênção que nós tanto esperamos, né? Então, em nome de Jesus, seja você aí com o nosso Deus. Ele tem aí feito maravilhas em nossas vidas, amém? Quero te convidar para essa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Você que não tem um lar cristão, nós estamos reunidos aqui
sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, às 19h30. Vem estar conosco. Deus tem sido elevado nessa casa, Deus tem sido adorado. E nós nos alegramos a cada dia, a cada instante, por essa presença maravilhosa do nosso Deus. Amém? Então, eu quero estar lendo contigo João capítulo 18. Nós vamos estar fazendo menção desse livro das Sagradas Escrituras. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou, e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia este lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-se-lhes, pois, a pergunta: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu? Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice o qual o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava à parte, ou melhor dizendo, da parte de fora, à porta. Saindo então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à parteira, ou melhor dizendo, à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com ele estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disso em oculto. Para quê? Ou para que perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhes Jesus:
Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não é este também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã bem cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhe, que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos, levai-vos e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, o significado que havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os príncipes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que sou. Aleluia, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus, e disse-lhes, não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Amém? Glórias a Deus. Mega, seja bem-vinda em nome de Jesus. Também está aqui a Adriane, né? Adriane Suelen. Oh, aleluia. Quero entregar minha vida a Jesus. A paz do Senhor Jesus. Que bênção, Adriana. Que bênção. Glórias a Deus. Tem um texto aqui muito bonito, Adriana, que ele vai dizer assim, eu quero que você repita comigo. Preste bem atenção. Está em Romanos. Quero abrir aqui em Romanos para nós estarmos aí fazendo essa profissão de fé em Romanos. Amém? Romanos capítulo 10. Está aqui em Romanos capítulo 10, Adriana, vai dizer assim, Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas que diz a palavra que está junto de ti, na tua boca e no teu coração? Isso Deus já nos colocou de antemão, né? Creres que Deus ressuscitou. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber que com tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Tu crê, Adriana, no Senhor Jesus? E você apenas coloca sim. Amém? Glórias a Deus. E aí terá salvação para a tua vida. Amém? E diz assim: visto com teu coração se crê para a justiça, que tua boca faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Aqui ele está falando sobre nações, né? Não é também judeu e grego, branco ou preto, japonês ou alemão, todos têm a oportunidade, né? Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Amém? Glórias a Deus. Versículo 3: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diz assim: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amém? Então, você tem aí a oportunidade, né? Está dizendo assim, através da nossa oração: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, pois eu me arrependo de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, e eu quero te servir. Eu renuncio todas as alianças que eu fiz com o mundo e quero a minha aliança com o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Venha, Senhor, colocar os teus anjos acampados ao meu redor. Não deixe que eu me desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mas eu quero, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te servir todos os dias de minha vida. Amém? Glórias a Deus. Isabel Cristina, também seja bem-vinda. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus esteja abençoando aí Adriana Suelen. Amém? Glórias a Deus. Vamos voltar ao texto, né? Nós vamos aqui, está indo ao texto, deixa eu buscar aqui, de 2 Crônicas 29 e 30. 2 Crônicas, capítulo 29 e 30. Vamos também fazer leitura de 2 Crônicas, capítulo 29 e 30. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-se na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus vosso, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhes deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, os entregou à perturbação, à assolação e o escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para
estardes diante dele para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amizai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jaalalel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel. Dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. Entre os filhos de Emã, Juel e Simei. E dentre os filhos de Gedutum, Simaias e Uziel. E ajuntaram os irmãos e santificaram-se e vieram conforme ao mandato do rei, pela palavra do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundície que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia, no primeiro mês, ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no 16º do primeiro mês a acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa da preposição com todos os seus utensílios, também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua casa, na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor, e trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes para sacrifício pelo pecado, pelo reino, pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, os que ofereceram sobre o altar do Senhor, e eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e os aspargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspargiram sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifícios pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos, e os sacerdotes os mataram, e com o sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto de sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltério, com harpas, conforme o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor por meio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas, e Ezequias deu ordem que oferecessem um holocausto sobre o altar. E o tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com o instrumento de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei, todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. O louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias dizendo: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei o sacrifício e oferta de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram os holocaustos. E o número dos holocaustos que congregaram foi de 70 bois,
100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisa consagrada 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, pois, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar, até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocausto em abundância, com gordura de ofertas pacíficas e com ofertas de libação para o holocausto. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor, e Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Amém? Glórias a Deus. Amém. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Está aqui nossa amada irmã Isabel. Peço oração para o Enzo Gabriel. Ele é especial, não fala. João Rodrigo, o Alter, José, Edmilson e Tâmara. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma a família da minha amada irmã Isabel Cristina nas tuas mãos, ó Pai. Opera, Senhor Deus, com teu Espírito Santo, ó Pai. Em cada, Senhor Deus, nome mencionado, Senhor Deus, pela tua filha, Senhor Deus, nesta manhã, e o Espírito Santo, Senhor Deus, esteja tomando, Senhor Deus, de uma forma diferente, Pai, e operando, Senhor Deus, com o teu sobrenatural, fazendo resplandecer, Senhor Deus, a tua graça, o teu poder, Senhor Deus, sobre cada um dos filhos, ó Pai, aleluia, cada um, Senhor Deus, dos seus entes queridos, que o teu Espírito Santo esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Opera com saúde, com paz, com alegria, prosperidade. Faz com que cresçam, Senhor Deus, na tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, Isabel Cristina. Amém. Capítulo 30 de 2 Crônicas, nós vamos fazer menção também desse capítulo. Amém. Glórias a Deus. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo o Judá e Israel, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém e celebrassem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Portanto, não puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinha santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. Isso pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por toda Israel, desde Beerseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com cartas do rei e dos príncipes por toda Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós que escapou da mão dos reis da Síria. E não sejai como os vossos pais e como os vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora o vosso serviço como os vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E serve ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossas filhas acharão misericórdia perante os que levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso, compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, e se vos converterdes a ele.
E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer, de Manassés, de Zebulon, se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhe um só coração para fazer mandato do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos. No segundo mês, uma congregação muito grande, e levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Puseram-se no seu posto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés. O homem de Deus e os sacerdotes aspargiram o sangue, tomando-o da mão dos levitas, porque havia muito na congregação que não se tinha santificado, pelos que os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, de muitos de Efraim, de Manassés, Zacar e Zebulon, não se tinha purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias, e sarou o povo, e os filhos de Israel que acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor dia a dia com estrondos, instrumentos ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham o bom entendimento no conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. E os príncipes ofereceram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida aleluia, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Amém? Glórias a Deus. Que maravilha, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus é fiel. Quero também convidá-los, nós vamos ao Salmo 85. Eu quero estar lendo com você o Salmo 85, para nós estarmos aí adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Vai dizer o Salmo 85: abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste voltar o cativeiro de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e faz cessar a tua ira sobre nós. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tomarás, aleluia, tornarás a verificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, concede-nos a tua salvação.
Escutarei, ó Deus, o Senhor falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça, aleluia, irá diante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, que momento lindo, que momento abençoado, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, adorando, Senhor Deus, ao Senhor, a Tua palavra. Manifesta a Tua glória sobre nós, Senhor Deus, o Teu poder, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a cada um dos Teus filhos, ó Pai, aqui no Rio de Janeiro, esteja tomando, Senhor Deus, Cascadura, Senhor Deus, Fazenda da Bica, Senhor Deus, regiões adjacentes, ó Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer diante de Ti, Senhor Deus, ó Deus de Israel. Oh Deus, o intento, Senhor Deus, dos corações dos pastores, ó Pai, aqui em Cascadura, Senhor Deus, na aliança, Senhor Deus, na visão, Senhor Deus, aleluia, do reino. Assim, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha, Senhor Deus, celebrar conosco, ó Pai, dia 27/10, Senhor Deus, a festa linda, Senhor Deus, que estamos preparando para o louvor da Tua glória. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, ministrando sobre nós, Senhor Deus, com Teu carinho, com Teu amor, com Teu sobrenatural. Que venhamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração aí do pastor Carlos, que Deus esteja aí fazendo com que você esteja caminhando bem nesse dia de hoje, que tudo venha acontecer certinho, que os teus projetos venham sair da gaveta, os sonhos sejam realizados, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que haja cura, que haja milagre, que haja vitória na tua casa e no meio de todos os seus, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe.